sindicais que passaram para o lado do governo, passaram para o outro lado da trincheira da luta de classes, a Colutas foi constituída na perspectiva não só de um sindicalismo mais de base, não só de um sindicalismo democrático, não só de um sindicalismo combativo, antigovernista, mas de um movimento como um todo diferente que pudesse se expressar numa aliança do conjunto da classe trabalhadora, não só sindical, popular, do campo, da cidade, estudantil, e na perspectiva de ser um dos agentes da transformação da sociedade como um todo. A Colutas, lá no seu início, antes de ser CSP, se colocava a tarefa de ser um dos embriões da construção de uma nova sociedade socialista. A Colutas se colocava diante da perspectiva de que, à medida que houvesse uma crise econômica mais aguda, uma desmoralização das direções traidoras, como a CUT, como o PT, através da Colutas se pudesse ter algo no qual se pudesse apoiar, baseado, por exemplo, em organismos de duplo poder, onde a classe trabalhadora, os explorados, os oprimidos como um todo, vissem a nossa central, a esse movimento, como um mecanismo de frente única possível para, através desse movimento, enfrentar o governo, enfrentar os padrões, enfrentar o capitalismo. E, infelizmente, companheiros, passado todo esse tempo, não é isso que a gente vê. Hoje a gente tem uma central, que, embora seja uma central e a gente reivindica ela de cima a baixo, é diferente de todas as outras centrais que são governistas, a gente não conseguiu dar esse salto. Os companheiros trazem números aqui que, quantitativamente, pode fazer com que a gente chegue à conclusão que aderiu mais uma, duas, 10 entidades. Ao mesmo tempo, a gente tem um plenário mais vazio, menos delegados aqui participando. Quantitativamente, teria números um pouco mais favoráveis, outros menos favoráveis. Agora, a discussão não é essa, é que qualitativamente o tempo está passando, a luta de classe está se dando e a gente tem o maior enfrentamento dos últimos anos e das últimas décadas, as maiores mobilizações de massa aconteceram nos últimos anos, ondas de greves como caris, rodoviários, categorias desorganizadas passando por cima dos seus sindicatos, e essa avalanche toda que aconteceu no sindicalismo brasileiro não foi aproveitada como um salto qualitativo da Colutas. Essencialmente, nós seguimos os mesmos do último congresso, tem menos um dos setores que, inclusive, é um dos mais dinâmicos hoje no país, que é o MTST. Então, companheiros, a gente não está tratando aqui da discussão subguia, do acréscimo do 1 mais 1, do 1 mais 1. A gente está dizendo a perspectiva de enfrentar o capitalismo, enfrentar o governo, com uma outra forma de fazer política, uma outra forma de fazer o sindicalismo, e que, infelizmente, nesses últimos 3 anos, a gente segue vendo dirigentes sindicais liberados há 20 anos sem voltar para a base. A gente segue vendo sindicatos usando o imposto sindical e sem devolver. E o problema não é resolver todas as nossas crises de um dia para o outro. É que se passaram 3 anos e os problemas seguem os mesmos. Em muitos casos se aprofundaram. E não há uma batalha cotidiana sendo dada aqui para que, de fato, esses problemas sejam superados. Então, por isso, o nosso bloco, a nossa tese é com lutas, sempre foi, é muito com lutas, mas é oposição dentro da Colutas a essa direção majoritária. A gente defende mais colutas, mais na base, mais classismo, mais democracia, por uma nova direção coerente com esse novo momento da luta de classes, de enfrentamento ao governo e à patronal. Matheus falou 8 minutos.